Amigos, nessa nossa segunda parte, nós vamos continuar a falar da antecipação da tutela, da cautelar e da tutela inibitória de modo geral, à luz do CPC, e não ainda especificamente quanto ao processo de trabalho. Só que nós vamos agora fazer uma diferença, uma distinção que se mostra necessária. É a diferença entre essas tutelas de urgência, vamos chamá-las de tutelas de urgência, e a liminar, porque na prática há muita confusão. No dia a dia o que a gente percebe de modo muito claro é o seguinte, principalmente entre as expressões antecipação da tutela e liminar faz uma confusão terrível, por isso é que entendemos que se fazem necessários os esclarecimentos que vamos passar a apresentar. Porque vejam só, é muito comum o autor dizer que ele quer a liminar, na verdade ele quer uma antecipação da tutela de modo liminar. O autor diz que ele quer a liminar, quando na verdade ele quer uma cautelar que lhe seja deferida de modo liminar. É porque, vejam só, o que acontece é o seguinte, por que essa confusão toda? É que liminar, ela não é, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma quarta espécie de tutela de urgência. A liminar é apenas o momento em que a tutela de urgência pode ser deferida, porque essa tutela de urgência pode ser deferida a qualquer momento, até mesmo junto com a sentença, ou mesmo ainda depois da sentença, quando o processo já se encontra em grau de recurso. Isso consta, inclusive, já adiantando alguma coisa, consta expressamente da orientação jurisprudencial número 6868 da SDI 2 do TST. Mas vamos voltar para explicar melhor o que é liminar, ok? Esse termo liminar vem de limiar, que significa entrada. Ou seja, vamos ver um pouco mais de detalhes. A tutela de urgência, ela pode ser deferida logo na entrada do processo, logo no começo do processo, antes mesmo de ser ouvida a outra parte. Mas pode ser deferida quando já se encontra em andamento a marcha processual, mas antes de proferida a decisão. Ou ainda, uma terceira hipótese, essa tutela de urgência pleiteada, ela pode ser deferida, concedida, juntamente com a sentença, ou até mesmo depois, já comentamos isso. Pois bem, no que nos interessa, de modo mais direto, quando a tutela de urgência é concedida logo na entrada do processo, ou seja, no limiar do processo, diz-se que a mesma foi concedida liminarmente, de modo liminar. Ora, então, e até sendo repetitivo, eu posso dizer o seguinte, liminar é apenas o momento em que a medida judicial, a tutela requerida, é deferida. Ou seja, a antecipação da tutela, a cautelar ou a tutela inibitória, qualquer uma delas pode ser deferida de modo liminar ou não, de modo incidental. Tá? Então, eu repito, liminar é apenas o momento, significa na entrada do processo. Vamos aproveitar os exemplos que nós já vimos lá na primeira parte para exemplificar aqui essa distinção entre as tutelas de urgência e a liminar. Suponhamos que o juiz, ao receber a petição inicial, antes mesmo de mandar citar o réu, ele já se convenceu e já despachou, mandando que fosse imediatamente retirado o nome do autor do cadastro negativo. Ora, nesse caso, a antecipação da tutela foi deferida de modo liminar, quer dizer, no limiar, na entrada do processo. Mas suponhamos nesse mesmo caso que o juiz não tenha ficado convencido. Ele examinou a inicial, examinou os documentos que a acompanhavam, mas ele ainda não se convenceu. Ele, em vez de deferir a medida pleiteada, a antecipação para retirar o nome do autor, ele determina que o réu seja citado para contestar. Pois bem, recebida a contestação, aí o juiz pode se convencer do direito do autor e só então deferir a antecipação da tutela e mandar que seja feita a retirada do nome do autor do cadastro negativo. Quer dizer, nesse caso, a antecipação da tutela estaria sendo concedida de modo incidental. Tá? Ou ainda, em uma terceira hipótese, o juiz poderia mandar citar o réu, ele depois permitiria a produção de provas, colheria todas as provas que as partes pretendessem produzir e só então, convencido, deferia a antecipação da tutela juntamente com a sentença de mérito. Quer dizer, e é bom observar o seguinte, porque o amigo poderia dizer assim, mas pera lá, se já saiu a sentença, para que serve essa antecipação da tutela? Bom, vejam só, essa antecipação da tutela, ela tem eficácia própria, que independe da sentença, porque veja só,
deferida essa antecipação, haverá a imediata entrega do bem da vida ao autor, mesmo que o réu venha a interpor recurso contra a decisão, ok? Da mesma forma, no exemplo que vimos sobre cautelar, a cautelar, na qual se pleiteia o arresto dos bens do devedor que está se desfazendo do seu patrimônio ou que pretende se ausentar, sumir da cidade, pois bem, essa cautelar, ela pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, ou seja, de modo liminar, ou ela pode ser concedida depois de contestada a ação, de modo incidental, ou mesmo na sentença, ok? A tutela inibitória, para que não seja publicado o livro, no exemplo que vimos. Essa tutela inibitória, ela pode ser concedida pelo juiz logo que ele despacha a inicial. E aí eu menciono que a tutela inibitória foi deferida de modo liminar, mas ela pode ser deferida no curso do processo de modo incidental, ou pode ser deferida quando vier a ser proferida a decisão final. Por exemplo, imagine-se que o juiz ele percebe que o livro não está na iminência de ser publicado, não há urgência, e ele toma o cuidado de colher todas as provas e só na sentença que ele examina essa questão da tutela de urgência pleiteada, ok? Pois bem, na primeira parte, né, nós examinamos esses institutos à luz do processo em geral, e aqui continuamos nesse exame geral, mas examinando de modo mais detalhado a diferença entre eles, né, e a questão da liminar, tá? E eu chamo a atenção para que o amigo não se engane mais. Se o amigo pretende a antecipação da tutela, não diga que você quer a liminar. O que acontece? Se você entende, ao peticionar, que já tem os elementos todos para convencer o juiz a deferir desde logo a antecipação, diga que você quer a antecipação da tutela de modo liminar, o que é diferente, que você não quer liminar, você quer a antecipação da tutela liminarmente, ou de modo liminar. A mesma coisa na cautelar. Se você possui elementos, ou entende que possui elementos que convençam o juiz desde logo, pleiteie que o juiz defira a medida cautelar que você quer de modo liminar, ok? Então, se você disser só liminar, na verdade você apenas está se referindo ao momento, mas não está dizendo o que quer. Amigos, na próxima parte, na terceira parte dessa nossa abordagem, nós vamos examinar de modo mais específico a aplicação desses institutos, né, no processo do trabalho, tá? Dessas tutelas de urgência, principalmente a antecipação da tutela, que é a mais comum, mas agora voltada para o processo do trabalho. Nessa segunda parte era isso, amigos. Até logo, então, até a terceira etapa.